Bem-vindos a todos a mais esse podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar o Mahapunama Sutta, que é o Sutta número 109 do Majjhima Nikaya, o grande discurso na noite de lua cheia. Neste Sutta, nós vamos observar o Buda dar um ensinamento sobre os agregados, ou khandhas em Pali. A classificação em vários agregados, daquilo que comumente conhecemos como uma unidade corpo e mente, que constitui um indivíduo ou uma pessoa, foi uma das inovações adotadas pelo Buda. No total são 5 agregados, e o motivo por que o Buda escolheu essa classificação ficará mais claro no decorrer deste sutta. Muitos estudiosos e praticantes do budismo, com base nessa classificação em agregados, chegam à conclusão que o Buda negou que uma pessoa de fato existe, mas que ele afirmou a existência real dos agregados. Para que essa ideia fique mais clara, tomemos o exemplo de um carro. Um carro pode ser dividido em várias partes: a carroceria, o chassis, o motor e assim por diante. E não há nada nessas partes que contenham em si a característica de carro. A ideia do carro é um conceito fabricado pela mente, a partir da união dessas partes. Na filosofia budista, esse mesmo raciocínio é aplicado a uma pessoa. Dessa forma, os estudiosos da filosofia budista chegam à conclusão que uma pessoa é apenas um conceito. Essa é a posição adotada pela filosofia do Abhidhamma, ou seja, que uma pessoa de fato não existe, sendo apenas um conceito criado pela mente. Mas o Abhidhamma vai além disso ao afirmar que os agregados são aquilo que de fato existe. Essa ideia do Abhidhamma acabou sendo objeto de muitas críticas no transcurso do desenvolvimento da filosofia budista. Neste sutta, não há a menor indicação de que o Buda defenda essa ideia do Abhidhamma. O que parece mais evidente é que a classificação em agregados foi simplesmente uma ferramenta de análise que permite ao praticante realizar os níveis mais profundos dos ensinamentos do Buda. Isso é confirmado pelo fato que, ao final do sutta, 60 bhikkhus que ouviam o discurso libertaram as suas mentes, realizando a iluminação. Não é muito frequente nos suttas que os ouvintes do Buda realizem a iluminação, mas em alguns casos isso acontece. Podemos nos perguntar por que tantas pessoas que já leram ou ouviram discursos do Buda acabaram não conseguindo libertar as suas mentes. Não há uma resposta óbvia, mas talvez a razão seja uma combinação de fatores. Primeiro, podemos imaginar que os ouvintes do Buda poderiam já ter as suas faculdades espirituais bastante amadurecidas, e que o discurso do Buda foi simplesmente o pequeno empurrãozinho que faltava, que por sinal parece ser o caso neste sutta. Segundo, a presença do Buda, combinada com a fé que os ouvintes nele depositavam, pode ser um outro fator importante, no sentido de criar na mente dos ouvintes uma atitude extremamente favorável ao discurso do Buda, e assim possibilitar que aquilo que foi dito penetre com maior profundidade no coração e mente dos ouvintes, de modo a propiciar uma profunda transformação. Vamos então ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente. Esse palácio da mãe de Migara era o segundo monastério do Buda em Savatthi, sendo que o primeiro foi o Parque de Anathapindika, no bosque de Jeta. O nome da mãe de Migara era Vissaka, uma das principais benfeitoras leigas do Buda. Na verdade, Vissaka era a esposa de Migara, mas nos suttas ela é chamada de mãe de Migara pela habilidade com que ela convenceu o marido a aceitar o Dhamma do Buda. Continuando com o sutta,
Naquela ocasião, no 15º dia do Uposatha, na noite de lua cheia, o abençoado estava sentado ao ar livre, rodeado pela sanga dos bhikkhus. O budismo adotou o mesmo calendário hindu, que é dividido em 3 estações: a estação fria, a estação quente e a estação chuvosa, cada uma durando 4 meses. Os 4 meses são divididos em 8 quinzenas. Em cada quinzena, as noites de lua cheia e lua nova e a noite de quarto minguante ou crescente são consideradas muito auspiciosas. No budismo, esses dias se tornaram os dias de Uposatha, dias de observância religiosa. Nas noites de lua cheia e lua nova, os bhikkhus recitam o código de preceitos monásticos, chamado Patimokkha, e os discípulos leigos visitam os monastérios para ouvir sermões e praticar a meditação. Continuando com o sutta. Então, um certo bhikkhu levantou do seu assento, arrumou o seu manto superior sobre um ombro e, juntando as mãos em uma saudação respeitosa, disse para o abençoado. O comentário explica que esse bhikkhu era um arahat e mestre de outros 60 bhikkhus que viviam com ele na floresta, empenhados na prática da meditação. Através da orientação do mestre, eles haviam desenvolvido vários insights, mas não haviam logrado alcançar os caminhos supramundanos e os seus frutos. Dessa forma, o mestre os levou até o Buda, na esperança de que ele pudesse guiá-los até as realizações supramundanas. O mestre faz várias perguntas, não porque ele tenha dúvidas, mas para dissipar as dúvidas dos seus discípulos. Lembrando que as realizações supramundanas, ou também chamados caminhos supramundanos, são os 4 estágios de iluminação, respectivamente aquele que entra na correnteza, aquele que retorna uma vez, aquele que não retorna e o Arahata. Continuando com o sutta. Venerável Senhor, eu faria uma pergunta ao abençoado acerca de um certo tema, se o abençoado concedesse uma resposta à minha pergunta. Sente, bhikkhu, e pergunte o que quiser. Assim o bhikkhu sentou e disse ao abençoado. Não são estes, venerável Senhor, os 5 agregados influenciados pelo apego? Isto é, o agregado da forma material influenciado pelo apego, o agregado da sensação influenciado pelo apego, o agregado da percepção influenciado pelo apego, o agregado das formações influenciado pelo apego, o agregado da consciência influenciado pelo apego? Esses são os 5 khandhas. Forma material é principalmente o corpo, mas também engloba todas as demais coisas do mundo material. A sensação não inclui a emoção. A sensação é apenas o aspecto prazeroso, doloroso ou neutro dos contatos que ocorrem nos meios dos sentidos. Como, por exemplo, uma forma material pode produzir uma sensação prazerosa e ser chamada bela, ou pode produzir uma sensação dolorosa e ser chamada feia. Percepção é a interpretação da realidade, que está baseada num processo de seleção. A mente seleciona entre tantas opções que impactam os meios dos sentidos aquilo que é considerado como o mais importante, e isso é o que é registrado na mente. É um processo seletivo. Percebemos com frequência somente aquilo que queremos perceber. E se algo for muito horrível, a mente simplesmente pode ignorar aquilo. É um processo de escolha. O próximo agregado são as formações, sankaras em Pali. E a parte mais importante das formações é aquilo que o Buda chamou de cetana em Pali, que é a volição, a intenção, o ator ou agente, aquilo que faz, aquilo que controla. O último agregado é a consciência, definida como 6 tipos de consciência de acordo com o respectivo meio do sentido: olho,
ouvido, nariz, língua, corpo e mente. O Buda adotou a análise dos 5 khandhas como um elemento central nos seus ensinamentos. Os 5 khandhas foi o método empregado pelo Buda para analisar o conjunto que denominamos corpo e mente, ou aquilo que consideramos constituir o nosso eu. Há muitos modos para analisar aquilo que constitui o eu. O Buda adotou os 5 khandhas por uma razão em particular, e essa razão ficará mais evidente na sequência deste sutta. A razão é porque esses são os 5 lugares nos quais podemos criar um eu, ou nos quais podemos gerar o apego por algo considerado como o meu eu ou como sendo meu. Continuando com o sutta, esses bhikkhus são os 5 agregados influenciados pelo apego, isto é, o agregado da forma material influenciado pelo apego, o agregado da sensação influenciado pelo apego, o agregado da percepção influenciado pelo apego, o agregado das formações influenciado pelo apego, o agregado da consciência influenciado pelo apego. Dizendo: muito bem, venerável Senhor. O bhikkhu ficou contente e satisfeito com as palavras do abençoado. Então ele lhe fez outra pergunta. Mas, venerável Senhor, esses 5 agregados influenciados pelo apego estão enraizados no quê? Raiz em Pali é mula, que também pode ser interpretado como fonte. Ou seja, a pergunta é: qual é a fonte dos agregados? Continuando com o sutta, esses 5 agregados influenciados pelo apego estão enraizados no desejo, bhikkhu. Ou, em outras palavras, a fonte dos agregados é o desejo. Desejo, neste caso, é chanda em Pali. Ajahn Brahmavanso explica que chanda também pode ser interpretado como consentimento ou aprovação. Desejo, em geral, é interpretado como algo mais intenso e evidente, enquanto que consentimento ou aprovação tem uma conotação muito mais discreta. Desejo tem um significado mais ativo, enquanto que consentimento tem um significado mais passivo. Ou seja, o simples consentimento ou aprovação tácita é o suficiente para a continuidade dos khandhas. Continuando com o sutta, venerável Senhor, esse apego é a mesma coisa que os 5 agregados influenciados pelo apego? Ou esse apego é algo separado dos 5 agregados influenciados pelo apego? Bhikkhu, esse apego não é nem a mesma coisa que os 5 agregados influenciados pelo apego, nem esse apego é algo separado dos 5 agregados influenciados pelo apego. Qualquer desejo e cobiça que exista, esse é o apego. Apego é upadana em Pali, que também pode ser interpretado como combustível, ou seja, o combustível que mantém o fogo dos agregados aceso é o consentimento, o desejo ou a cobiça. Em outras palavras, podemos dizer que os agregados influenciados pelo apego seriam os agregados sujeitos ao combustível do consentimento, do desejo ou da cobiça. Continuando com o sutta, mas, venerável Senhor, pode haver variedade no desejo e cobiça em relação aos 5 agregados influenciados pelo apego? Pode haver, bhikkhu, o abençoado disse. Nesse caso, bhikkhu, alguém pensa o seguinte: que a minha forma material seja assim no futuro, que a minha sensação seja assim no futuro, que a minha percepção seja assim no futuro, que as minhas formações sejam assim no futuro, que a minha consciência seja assim no futuro. Dessa forma, existe variedade no desejo e cobiça em relação aos 5 agregados influenciados pelo apego. É interessante observar que todo desejo e cobiça em relação aos agregados está localizado no futuro. Portanto, podemos concluir que a atenção estabelecida no momento presente
ao invés de estar perambulando pelo futuro, estará livre do desejo e cobiça. Essa é a experiência que procuramos desenvolver na meditação, a experiência do momento presente que liberta a mente do desejo e da cobiça. Continuando com Sutta. Mas, venerável Senhor, de que forma o termo agregados se aplica aos agregados? Bhikkhu, qualquer tipo de forma material, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante. Esse é o agregado da forma material. Qualquer tipo de sensação, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante. Esse é o agregado da sensação. Qualquer tipo de percepção, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante. Esse é o agregado da percepção. Qualquer tipo de formações, quer sejam do passado, do futuro ou do presente, internas ou externas, grosseiras ou sutis, inferiores ou superiores, próximas ou distantes. Esse é o agregado das formações. Qualquer tipo de consciência, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante. Esse é o agregado da consciência. É dessa forma, Bhikkhu, que o termo agregado se aplica aos agregados. Com base neste enunciado, fica claro que o Buda contempla todos os tipos de consciência como parte do agregado da consciência. Ou seja, não se pode falar em algum tipo de consciência que possa se manifestar independente dos agregados. Algo do tipo consciência universal que se manifeste independente dos agregados não é algo contemplado pelos ensinamentos do Buda. Continuando com Sutta. Qual é a causa e condição, venerável Senhor, para a manifestação do agregado da forma material? Qual é a causa e condição para a manifestação do agregado da sensação? Qual é a causa e condição para a manifestação do agregado da percepção? Qual é a causa e condição para a manifestação do agregado das formações? Qual é a causa e condição para a manifestação do agregado da consciência? Os 4 grandes elementos, Bhikkhu, são a causa e condição para a manifestação do agregado da forma material. Contato é a causa e condição para a manifestação do agregado da sensação. Contato é a causa e condição para a manifestação do agregado da percepção. Contato é a causa e condição para a manifestação do agregado das formações. Mentalidade, materialidade é a causa e condição para a manifestação do agregado da consciência. O contato é uma condição para a manifestação da sensação, percepção e formações. No Dvaya Sutta, o Sutta número 93 do Samyutta 35, é dito que, com o contato bhikkhus, a pessoa sente. Com o contato, a pessoa intenciona. Com o contato, a pessoa percebe. O Sutta diz que mentalidade e materialidade é a causa e condição para a manifestação do agregado da consciência. O comentário explica que existem 2 situações em que esse enunciado se aplica. Em primeiro lugar, durante a concepção. O fenômeno material, que seria o feto, e os 3 agregados mentais, ou seja, sensação, percepção e formações, surgem em conjunto. E esse conjunto é a mentalidade e materialidade, que, por si, é uma condição para a consciência do renascimento.
A segunda situação ocorre durante o curso da vida. As bases dos sentidos físicas, o olho, o ouvido, o nariz e assim por diante, os objetos externos e os 3 agregados mentais, ou seja, a sensação, percepção e informações, são a mentalidade e materialidade, que é uma condição para a consciência sensorial. Continuando com Sutta, Venerável Senhor, como surge a ideia da identidade? Neste caso, Bhikkhu, uma pessoa comum, sem instrução, que não respeita os nobres, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, que não respeita os homens verdadeiros, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, considera a forma material como sendo o eu, ou o eu como possuído de forma material, ou a forma material como estando no eu, ou o eu como estando na forma material. Ela considera a sensação como sendo o eu, ou o eu como possuído de sensação, ou a sensação como estando no eu, ou o eu como estando na sensação. Ela considera a percepção como sendo o eu, ou o eu como possuído de percepção, ou a percepção como estando no eu, ou o eu como estando na percepção. Ela considera as formações como sendo o eu, ou o eu como possuído de formações, ou as formações como estando no eu, ou o eu como estando nas formações. Ela considera a consciência como sendo o eu, ou o eu como possuído de consciência, ou a consciência como estando no eu, ou o eu como estando na consciência. Assim é como surge a ideia da identidade. O primeiro caminho supramundano, ou o primeiro estágio de iluminação, chamado de entrar na correnteza, é caracterizado pela destruição de 3 grilhões, sendo que o primeiro grilhão destruído é justamente a ideia da identidade. Ou seja, quem realiza esse nível da iluminação deixa de lado a ideia da existência de uma identidade, da forma como foi descrito nesse último parágrafo. Continuando com Sutta, mas, Venerável Senhor, como não surge a ideia da identidade? Neste caso, Bhikkhu, um nobre discípulo bem instruído, que é proficiente e treinado no Dhamma deles, que respeita os homens verdadeiros, que é proficiente e treinado no Dhamma deles, não considera a forma material como sendo eu, ou o eu como possuído de forma material, ou a forma material como estando no eu, ou o eu como estando na forma material. Ela não considera a sensação como sendo eu, ou o eu como possuído de sensação, ou a sensação como estando no eu, ou o eu como estando na sensação. Ela não considera a percepção como sendo o eu, ou o eu como possuído de percepção, ou a percepção como estando no eu, ou o eu como estando na percepção. Ela não considera as formações como sendo eu, ou o eu como possuído de formações, ou as formações como estando no eu, ou o eu como estando nas formações. Ela não considera a consciência como sendo eu, ou o eu como possuído de consciência, ou a consciência como estando no eu, ou o eu como estando na consciência. Assim é como não surge a ideia da identidade. Qual, Venerável Senhor, é a gratificação? Qual o perigo e qual é a escapatória da forma material? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? Qual é a escapatória da sensação? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? Qual é a escapatória da percepção? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? Qual é a escapatória das formações? Qual é a gratificação? Qual é o perigo? Qual é a escapatória da consciência? O prazer e a alegria, Bhikkhu, que surgem na dependência da forma material. Essa é a gratificação da forma material. A forma material é impermanente, insatisfatória e sujeita à mudança. Esse é o perigo da forma material.
a remoção do desejo e a cobiça, o abandono do desejo e a cobiça pela forma material. Essa é a escapatória da forma material. O prazer e a alegria que surgem na dependência da sensação, o prazer e a alegria que surgem na dependência da percepção, o prazer e a alegria que surgem na dependência das formações, o prazer e a alegria que surgem na dependência da consciência. Essa é a gratificação da sensação, da percepção, das formações, da consciência. A sensação, a percepção, as formações, a consciência são impermanentes, insatisfatórias e sujeitas à mudança. Esse é o perigo da sensação, da percepção, das formações e da consciência. A remoção do desejo e a cobiça, o abandono do desejo e a cobiça pela sensação, percepção, formações e consciência, essa é a escapatória da sensação, da percepção, das formações, da consciência. Ou seja, a razão por que seguimos criando os agregados é justamente pela alegria e pelo prazer que eles proporcionam. Mas a realidade é que os agregados não duram, pois estão sujeitos ao processo de condicionalidade e, por conseguinte, acabam desaparecendo sem proporcionar uma satisfação duradoura. E esse é o perigo contido nos agregados, a sua impermanência e insatisfação. Como escapar dos agregados? Abrindo mão daquilo que é o combustível dos agregados, o consentimento, o desejo e a cobiça. Venerável Senhor, como alguém pode saber, como alguém pode ver, de modo que em relação a este corpo, com a sua consciência e todos os sinais externos, não exista a fabricação de um eu, a fabricação de um meu e a tendência subjacente à presunção? A presunção é a tendência de medir ou comparar, ou seja, eu sou melhor, eu sou pior, ou eu sou igual a alguém outro. Continuando com Sutta, Bhikkhu, qualquer tipo de forma material, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, a pessoa vê toda forma material como na verdade ela é, com correta sabedoria, deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Qualquer tipo de sensação, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, a pessoa vê toda sensação como na verdade ela é, com correta sabedoria, deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Qualquer tipo de percepção, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, a pessoa vê toda a percepção como na verdade ela é, com correta sabedoria, deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Qualquer tipo de formações, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, a pessoa vê todas as formações como na verdade elas são, com correta sabedoria, deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Qualquer tipo de consciência, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, a pessoa vê toda a consciência como na verdade ela é,
com correta sabedoria deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Quando alguém sabe e vê desse modo que, em relação a este corpo, com a sua consciência e todos os sinais externos, não existe a fabricação de um eu, a fabricação de um meu e a tendência subjacente à presunção. Este é um ensinamento bastante poderoso. Nenhum dos agregados deve ser considerado como isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu. Continuando com Sutta. Então, na mente de um certo bhikkhu surgiu este pensamento: portanto, parece que a forma material não é o eu, a sensação não é o eu, a percepção não é o eu, as formações não são o eu, a consciência não é o eu. Qual o eu, então, que é afetado por ações praticadas pelo não-eu? Ou seja, o que ele estava pensando é que, como não há ninguém, ele poderia fazer o que quisesse, pois não haveria resultados. Continuando com o Sutta. Então, o abençoado, conhecendo o pensamento na mente daquele bhikkhu, dirigiu-se aos bhikkhus da seguinte forma: é possível, bhikkhus, que alguma pessoa que aqui está, desencaminhada, obtusa e ignorante, com a sua mente dominada pelo desejo, possa pensar que ela pode superar a doutrina do mestre desta forma. Portanto, parece que a forma material não é o eu, a sensação não é o eu, a percepção não é o eu, as formações não são o eu e a consciência não é o eu. Qual o eu, então, que é afetado por ações praticadas pelo não-eu? Agora, bhikkhus, vocês foram treinados por mim através de perguntas em várias ocasiões com relação a várias coisas. Bhikkhus, o que vocês pensam? A forma material é permanente ou impermanente? Impermanente, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. É adequado que aquilo que é impermanente, sofrimento e está sujeito à mudança, seja considerado desta forma? Isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. Bhikkhus, o que vocês pensam? A sensação é permanente ou impermanente? Impermanente, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. É adequado que aquilo que é impermanente, sofrimento, está sujeito à mudança, seja considerado desta forma? Isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. A percepção é permanente ou impermanente? Impermanente, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. É adequado que aquilo que é impermanente, sofrimento, está sujeito à mudança, seja considerado desta forma? Isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. As formações são permanentes ou impermanentes? Impermanentes, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. É adequado que aquilo que é impermanente, sofrimento, está sujeito à mudança, seja considerado desta forma? Isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. A consciência é permanente ou impermanente? Impermanente, venerável Senhor. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, venerável Senhor. É adequado que aquilo que é impermanente, sofrimento, está sujeito à mudança, seja considerado desta forma? Isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, venerável Senhor. Portanto, bhikkhus, qualquer tipo de forma material, quer seja do passado, do futuro ou do presente, toda a forma material deve ser vista como na verdade ela é, com correta sabedoria, deste modo: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de percepção, qualquer tipo de formações, qualquer tipo de consciência, toda a consciência deve ser vista como na verdade ela é, com correta sabedoria deste modo: isso não é meu,
Isso não sou eu, isso não é o meu eu. Vendo deste modo, um nobre discípulo bem instruído se desencanta com a forma material, se desencanta com a sensação, se desencanta com a percepção, se desencanta com as formações, se desencanta com a consciência. Desencantado, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente é libertada. Quando ela está libertada, surge o conhecimento. Libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Isso foi o que disse o abençoado. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Agora, enquanto este discurso estava sendo dito, através do desapego, as mentes de 60 bicos foram libertadas das impurezas. E aqui encerra o estudo deste sutta. Eu gostaria ainda de ler para vocês um sutta do Samyutta Nikaya, é o sutta número 95 do Samyutta 22, chamado Pena Sutta. E o interessante neste sutta são os símiles que o sutta emprega para descrever cada um dos agregados. Em certa ocasião, o abençoado estava às margens do rio Ganges. Lá ele se dirige aos monges desta forma: Bicos, suponham que uma grande massa de espuma estivesse flutuando nesse rio Ganges, e um homem com boa visão a visse, observasse e investigasse com cuidado. E esta lhe pareceria vazia, oca, sem substância, pois qual substância poderia ser encontrada numa massa de espuma? Do mesmo modo, bicos, toda e qualquer forma, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, comum ou sublime, próxima ou distante, um bico a vê, observa e investiga com cuidado, e ela lhe parece vazia, oca, sem substância, pois qual substância poderia ser encontrada na forma? Bicos, suponham que é o outono, quando estivesse chovendo e caindo pesadas gotas de chuva. Uma bolha de água surgisse e desaparecesse na superfície da água. Um homem com boa visão a visse, observasse e investigasse com cuidado, e esta lhe pareceria vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada numa bolha de água? Do mesmo modo, bicos, toda e qualquer sensação, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, comum ou sublime, próxima ou distante, um bico a vê, observa e investiga com cuidado, e ela lhe parece vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada na sensação? Bicos, suponham que é o último mês do verão, ao meio-dia, e surgisse uma trêmula miragem. Um homem com boa visão a visse, observasse e investigasse com cuidado, e esta lhe pareceria vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada numa miragem? Do mesmo modo, bicos, toda e qualquer percepção, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, comum ou sublime, próxima ou distante, um bico a vê, observa e investiga com cuidado, e ela lhe parece vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada na percepção? Bicos, suponham que um homem precisasse de madeira, procurasse madeira, perambulasse em busca de madeira, pegasse um machado afiado e entrasse na floresta. Lá ele veria uma grande bananeira, ereta, jovem, sem frutos. Então ele a cortasse pela raiz, removesse a coroa e desenrolasse as folhas que envolvem o tronco. Mas à medida que ele desenrolasse as folhas do tronco, ele não encontraria nem alburno e muito menos madeira. Um homem com boa visão visse aquilo, observasse e investigasse com cuidado. E esta lhe pareceria vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada em uma bananeira?
Do mesmo modo, bhikkhus, toda e qualquer formação, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, comum ou sublime, próxima ou distante, um bhikkhu a vê, observa e investiga com cuidado, e ela lhe pareceria vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada nas formações? Bhikkhus, suponham que um mágico ou o aprendiz de um mágico estivesse fazendo um truque de mágica numa encruzilhada. Um homem com boa visão visse, observasse e investigasse aquilo com cuidado, e aquilo lhe pareceria vazio, oco, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada no truque de mágica? Do mesmo modo, bhikkhus, toda e qualquer consciência, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, comum ou sublime, próxima ou distante, um bhikkhu a vê, observa e investiga com cuidado, e ela lhe parece vazia, oca, sem substância. Pois qual substância poderia ser encontrada na consciência? Vendo dessa maneira, o nobre discípulo bem instruído se desencanta com a forma, se desencanta com a sensação, se desencanta com a percepção, se desencanta com as formações, se desencanta com a consciência. Desencantado, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente é libertada. Quando ela está libertada, surge o conhecimento. Libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Isso foi o que o abençoado disse. Tendo dito isso, o mestre disse mais. Forma é como uma massa de espuma, sensação, uma bolha de água, percepção, uma miragem, formações, uma bananeira, consciência, um truque de mágica. Assim explica o parente do Sol. Não importa como alguém os observe e investigue com cuidado, eles parecem vazios e ocos quando alguém os vê com cuidado. Com relação a este corpo, aquele com a profunda sabedoria ensinou que com o abandono de 3 coisas a forma é descartada. Quando a vitalidade, calor e consciência partem deste corpo físico, este ali permanece descartado, alimento para outros, desprovido de volição. Assim é esse contínuo, essa ilusão, sedutor de tolos. É ensinado ser um assassino, nenhuma essência é ali encontrada. Um bhikkhu com a energia desperta deve assim encarar os agregados, quer seja durante o dia ou a noite, compreendendo sempre com atenção plena. Ele deve descartar todos os grilhões e fazer um refúgio para si mesmo. Deve viver como se sua cabeça estivesse em chamas, ansiando pelo imortal. Ou seja, recapitulando, a forma é como uma massa de espuma, a sensação, uma bolha de água, a percepção, uma miragem, as formações, uma bananeira, a consciência, um truque de mágica. Obrigado a todos.